Bom, finalmente chegou a série Duna, a Profecia na Max, uma série um tanto aguardada para esse ano aqui. E como o nome sugere, essa série é uma expansão do universo de Duna, dos filmes que fizeram um baita sucesso aí. Bom, então se você tá querendo trocar aquela ideia sobre o primeiro episódio de Duna, a Profecia, vem comigo até o final desse vídeo. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e, bom, antes de começar a análise aqui, galera, já peço humildemente o teu like e caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí pra ver mais análises e muito mais conteúdo aqui que eu acabo postando aqui de vários universos diferentes e é isso que eu gosto de fazer. Então, sem mais delongas, bora pro tema do vídeo. Bom, vamos começar essa análise falando de Valia Harkonnen, que eu acho que ela aqui nesse primeiro episódio já demonstrou uma grande importância e eu acho que ela é dona de um plot gigantesco aí que vai ter na série, que eu vou acabar discutindo ele aqui nesse vídeo também. Eu acho muito legal a forma como começou o episódio, porque já vai dando aquele ar de conspiração, de que tudo foi uma mentira, sabe? A Valia começa contando sobre um pouco sobre a história da guerra contra as máquinas, os humanos contra as máquinas, que foi um marco gigantesco para esse universo de Duna. E a história que todos contam é que um dos Atreides foi lá e foi o herói que salvou todo mundo das máquinas, que foi o cara que meio que liderou todo mundo para que ele conseguisse ser o salvador, né? Além dos Atreides serem os heróis, os Harkonnens foram considerados covardes, traidores, né? Porque eles não participaram da guerra, o que acabaram fazendo com que os Harkonnen fossem exilados. Aí a Valia já traz isso, que isso pode ser uma mentira, que essa história que os Atreides contam é uma mentira. E se você parar um pouco para pensar, muitas vezes as guerras, as histórias de guerras, elas são um pouco montadas assim para que um se torne o herói, que se torne uma inspiração para todos. E às vezes sim, as guerras não são bem contadas como elas foram realmente. Então fica a dúvida aqui, né? Mas uma cena muito interessante desse início do episódio é a cena que a Raquel tá no leito de morte ali, já tá quase morrendo, e ela tem aquela profecia na cabeça dela. Aquela visão dela, ela consegue enxergar pessoas queimadas, castelos sendo destruídos pelos vermes de areia. E mais algumas cenas passam na profecia dela que ainda não vão fazer sentido. Eu quero que vocês se atentem bastante e guardem essa profecia que a Raquel trouxe aqui, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito importante não só para esse episódio, mas para a temporada inteira. E uma das vantagens que traz com que as séries prequel, né, que são as séries que passam antes dos anos dos acontecimentos core mesmo do universo, né, que no caso o core de Duna é o Paul Atreides, nesse caso tá passando 10 mil anos antes, né, o que reforça a ideia que o Paul Atreides ele foi um trabalho de todo esse tempo, ele foi um trabalho de muito esforços da Bene Gesserit de trazer o Paul Atreides, de construir, né, o Paul Atreides e ser quem ele é. Mas a vantagem dessas séries de antes é conseguir enxergar como surgiu algumas coisas. E aqui a gente já vê que a Valia foi ela que meio que desenvolveu esse poder de controle das Bene Gesserit nas outras pessoas, né? Pelo que a Valia conversa ali com a outra irmã, que aliás é neta da Raquel, ela foi realmente a primeira a desenvolver esse poder. Ninguém mais das irmãs conseguiam ter. E ela até fala que ela iria compartilhar isso com ela, mas que ela precisava se dobrar o joelho, né? Se curvar, coisa que ela não faria jamais. E ela não faria isso porque ainda existia uma certa divisão ali na Irmandade, né? Umas pessoas achavam que o que a Raquel e a Valia estavam fazendo eram coisas de tentando ser Deus, sabe? Aquele velho dilema da ciência com a religião, né, cara? Que sempre isso bate de frente. A religião vai e fala pra ciência que a ciência tá tentando brincar de Deus e a ciência fala pra religião que eles são muito cabeça fechada e tudo mais. Então, aqui também existe essa discussão. Uma coisa muito interessante que o episódio trouxe também é que, assim, teoricamente, pelo que é dito no começo do episódio, pelo que a Valia conta de história, né, sobre Atreides e Harkonnens, ela tá dizendo e ela meio que dá a entender que ela busca justiça pra família dela. Dá a entender, tá? Não sei se eu tô viajando, mas o meu entendimento foi esse. Dá a entender que ela tá buscando com que os Harkonnens se tornem melhores a serem vistos aí por todo mundo aí no universo de Duna. Só que a casa Harkonnen, a casa dela, vai e solicita uma das irmãs para que elas vão lá e dão conselhos. Que aqui cada casa pode solicitar uma irmã das Bene Gesserit, que elas conseguem
tomar decisões melhores, elas conseguem identificar o que é mentira, o que é verdade, então elas conseguem guiar melhor as pessoas. E as casas, obviamente, querem uma pessoa dessa para dar conselhos para eles. E aqui tem uma das irmãs falando pra Valia, né, que a casa Harkonnen está solicitando uma irmã para que ela vá lá e consiga aconselhar eles. E curiosamente, a Valia nega uma das irmãs para lá. Não entendi muito bem o porquê ela fez isso, porque dá a entender que ela tá querendo bem da casa, mas agora ela... E não é nenhum negócio assim que é pra esperar, porque ela fala de 3 casas ali, a Harkonnen e mais 2 casas. Ela oferece uma das irmãs pra uma das casas, aí ela fala que a outra tem que esperar, mas a Harkonnen não. Pela 4ª vez seguida, ela nega uma pessoa pra ir lá dar conselhos pra ela. Isso é muito curioso. E ainda falando um pouco na construção das Bene Gesserit, mostrando como é o treinamento delas, todo o estudo delas, cara, eu achei isso sensacional, porque mostra que, tipo assim, elas não nasceram com poder e é isso, elas são fodonas porque sim. Não, elas possuem um desenvolvimento tremendo, um treinamento, cara. Elas possuem um treinamento não só dessas coisas psíquicas, de enxergar, de conseguir ver, de conseguir, sabe, uma coisa mais mental, mas elas possuem muito treinamento físico, mano. Elas praticam artes marciais, elas praticam a resiliência delas, né, constituição física e mental. Isso eu achei sensacional, porque prepara as mulheres de uma forma não que elas aguentem só provocações ou xingamentos, mas que elas aguentem porrada também. Então, as mulheres são braba, meu. A Irmandade, as Bene Gesserit, elas vão e dão conselhos para as pessoas, elas dão conselhos para os reis de todas as casas, mas o conselho delas nem sempre é benéfico para a casa. As Bene Gesserit, elas pensam no equilíbrio entre as casas e que a Irmandade sempre consiga influenciar todos eles e que de certa forma elas estejam acima do poder deles. Qual a melhor forma para que isso aconteça? A Valia pensou nesse momento depois da morte da Raquel, que é conseguir pôr uma Bene Gesserit no trono. E posteriormente a gente vê que os desejos da Valia Harkonnen se tornam realidade com a Inês da Casa Corrino. As Bene Gesserit, elas estão manipulando para que esse casamento ocorra, né? Na negociação entre os reis ali de cada casa, um tenta meio que enganar o outro, né? Eu não sei se essa seria a palavra, meio que ganhar um pouco mais que o outro. A Caixa até acaba percebendo que o rei da outra casa realmente tá tentando ganhar em cima do cara. Só que o principal objetivo delas é que esse casamento aconteça. Não importa se quem vai perder ou se as casas vão perder ou ganhar. O que importa é que esse casamento ocorra. Vamos aproveitar que eu tô puxando esse gancho da Caixa, vamos falar dela também, porque eu acho que ela vai ser um personagem muito importante, embora ela provavelmente tenha ido de base aqui nesse episódio. Eu acho que ela é um personagem muito importante que pode dar algumas bases para onde vai essa série. Bom, depois de toda essa parada do casamento da Inês, né, com o garoto lá do outro reino, a Caixa acaba tendo uma visão, cara. E uma visão nada agradável, inclusive uma visão muito parecida com a que a Raquel teve. Como, por exemplo, a Caixa, ela tem a visão de um trono e de um vestido vermelho. Ambas as coisas aparecem na visão da Raquel. Só que aqui no da Caixa tem a Inês, que tá de vestido vermelho, culpando a Caixa, porque foi ela que fez isso, ela é responsável por isso. E a Inês, nessa visão da Caixa, parece que ela tá dentro da boca de um verme de areia. Inclusive, na visão da Caixa também tem uma cena dela segurando uma fruta podre ali, e essa fruta é a mesma do casamento que eles usam ali pra comer, né? O ritual que eles usam ali pra comer um pedaço outro. É a mesma, só que tá podre. E no final aparece aquela voz estranha e aqueles 2 olhos azuis brilhando no meio de tudo. Então você percebe que existe uma ligação entre as visões dela. Uma aconteceu lá atrás quando a Caixa ainda era jovem e tá acontecendo ainda. Ou seja, nada foi mudado, ainda provavelmente vai acontecer isso. Isso gera uma dúvida muito intensa na Caixa, que inclusive faz com que ela reporte isso pra Valia Harkonnen. Se essas ações, se esse plano que a Valia bolou, interpretando que era isso que a Raquel queria, for o fator decisivo para que essas visões que as irmãs estão tendo se tornem realidade. Mas obviamente a Valia não aceita essa análise, porque foi um trabalho de muitos anos, cara. Ela ainda fala que ela quer que as pessoas aceitem isso
e fiquem quietos e abaixem a cabeça. E disso tudo aqui eu já tiro a conclusão e teorizo que o problema não seja o casamento entre as casas, não seja a caixa sendo a principal responsável pela ligação e o casamento entre eles. O principal fator que esteja gerando essas profecias e que provavelmente vai se tornar realidade é Valia Harkonnen. Lá atrás, quando a Raquel teve essa visão, esse plano ainda não estava muito bem feito, não estava em ação. A questão do gene, de influenciar os genes, já estava sendo feito. Só que essa coisa do plano da Valia de botar uma irmã no trono ainda não estava. Mas quem já existia nessa época era a Valia. A Raquel teve essa visão porque ela já tinha decidido para ela que a Valia era quem ia liderar isso e quem ia fazer. Que isso leva aos eventos posteriores. A Valia se torna forte dentro da Irmandade, ela vira a grande madre ali, né? E ela faz com que os planos para que isso comece a acontecer se tornem realidade. Inclusive, essa teoria ganha muita força para mim se a gente for analisar bem frame a frame a visão da caixa, cara. Entre uma cena e outra, você consegue ver a Valia Harkonnen entre as cenas. Caixa e Raquel tiveram visões parecidíssimas, e a única coisa em comum entre elas é Valia Harkonnen. Por isso eu tenho certeza que a Valia é o fator principal para que essa profecia ainda esteja na visão da Irmandade. Bom, eu não poderia deixar de falar do Desmond Hart aqui nessa análise, que é interpretado pelo Travis Fimmel. O ator dispensa comentários, né, cara? Pô, o cara é aquele ar misterioso total, e o personagem dele é esse cara, mistério total. Todo mundo fica bem surpreso com o retorno do Desmond Hart, porque ele não deveria estar ali. Ele, teoricamente, foi morto por um verme de areia, mas ele tá ali, vivinho da Silva, na frente de todo mundo. Inclusive, ele até acaba contando um pouco ali pro Javico, né, como foi essa experiência dele de voltar do mundo dos mortos. Eu vejo que o Desmond Hart vai ser uma coisa assim, bem deuses, bem mística assim mesmo. E uma coisa muito curiosa é quando ele vai e fala com o Javico lá, a caixa, né, ela vai e analisa pra ver, né, se ele tá falando a verdade, se ele não tá mentindo, se ele não tá com a vontade de enganar, e ela não consegue pegar nada. Ela vê que é tudo verdade. Pode ser que ele tenha algum tipo de proteção contra essa habilidade delas. Mas o primeiro episódio mostra bem que o Desmond Hart tem como inimigo as Bene Gesserit, que pelo jeito ele vai caçar elas, né? Como a gente vê ali no final ali, que ele acabou sacrificando o menininho e a caixa acabou sendo queimada também. Então você percebe que a caixa teve a visão e acabou morrendo, e a Raquel teve a visão e acabou morrendo. Acho que é um detalhezinho aí importante pra gente também. E cara, a minha teoria com relação ao Desmond Hart é que ele é o cara, ele é o ditador que veio das profecias aí da Bene Gesserit. Ou se ele não é o próprio ditador, ele pode acabar formando um, como por exemplo o próprio Javico aqui, cara. Você percebe que ele explora essa brecha de carência do Javico, que tá sem a caixa, que era uma pessoa que ele confiava pra caramba, era uma pessoa que era extremamente importante, confiava em todas as decisões dela, e ele explora essa ausência dela para que ele vá e aconselhe ele. Então, assim, as minhas fichas aqui, cara, seja que o Desmond Hart seja esse cara, o ditador, que vai acabar com a Irmandade, ou ele vai fazer com que o ditador surja, que no caso eu apostaria que seja o Javico. Inclusive, faz muito sentido ser ele, ou ele ser a fonte da criação do ditador, porque como ele conta a história, né, e a gente vê na gravação que aconteceu, o verme de areia realmente vai e engole ele, né? Todo o final da visão da profecia tá sendo engolido e no final fica tudo escuro e só 2 olhinhos azuis, né? Isso de fato aconteceu com ele foi engolido e voltou. Ele foi engolido e continua vivo. Pode ser que alguns de vocês não saibam, mas os vermes de areia, eles são meio que considerados meio que deuses realmente ali na Terra ali. E se realmente forem? E se quando o Desmond Hart foi realmente engolido, ele foi meio que possuído por uma entidade ou por um deus? Isso aqui eu já tô teorizando, tá? É coisas das minha cabeça aqui. Bom, pra concluir a análise aqui, galera, eu achei o episódio muito top, muito sombrio, adoro episódios assim. Só que eu acho que pessoas que não conhecem nada do universo, pessoas que estão entrando de cabeça agora no universo de Duna, eles não vão entender muita coisa, cara. Então, eu não sei se a ideia dos produtores
eram alcançar pessoas que ainda não conheciam Duna, achei que o episódio exige um conhecimento muito grande do universo, coisas, conceitos ali que não foram muito bem explicados, que foram só mencionados. Então, eu posso estar viajando total aqui, inclusive você já deixa no comentário se eu já tô viajando aqui. Mas o episódio é sensacional, cara. Esse lance de religião com ciência, muito bom, vai dar muita discussão isso aqui. E esse tom de mistério, e a Valia Harkonnen vai ser um personagem magnífico até o final da temporada, tenho certeza. Bom, turma, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa análise aqui no canal aqui de Duna, a Profecia, episódio 1. Muitas teorias. Olha só, no episódio 1, o tanto de teoria que a gente já surgiu aqui, cara. E você pode ter a tua também aí. Já deixa nos comentários o que você achou desse episódio aqui. Se você não conhecia Duna, o que você achou? Você achou complicado? Você perdeu muita coisa aí? Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Bom, turma, eu já agradeço de coração a tua presença aqui. Se você ainda não é inscrito, já vai e se inscreve, vem fazer parte, ajuda a gente. Deixa teu like se ainda não deu, essa é a hora. Aqui já tem mais 2 vidinhos, caso você se interesse em assistir mais conteúdos aqui no canal. Eu agradeço muito, gente. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!